Os títulos públicos, como os títulos privados, todos os investimentos em geral, eles têm três tipos de risco embutidos, né? Basicamente, tem outros tipos de risco, mas esses três são básicos e você precisa entendê-los. É o risco de crédito, que a gente já falou aqui que os títulos públicos são praticamente isentos desse risco, risco zero, são considerados risco zero de crédito. E o que é o risco de crédito? É o risco do calote, é o risco da instituição, do emissor do título não pagar aquele título, não pagar os juros que ele contratou com você. Então, isso é o risco de crédito, é o risco de você tomar um calote. Quando você investe o seu dinheiro para uma empresa ou para um banco, dependendo do banco, se for um banco de pequeno porte, um banco com problemas financeiros, você pode ter a questão do risco de crédito aí batendo na sua porta. Então você tá, e por isso que esse tipo de investimento em empresas ou em bancos de pequeno porte tendem a pagar maiores rentabilidades. Por quê? Porque eles têm um risco acentuado de crédito. O outro risco que você precisa entender e conhecer é o risco de liquidez. O que é a liquidez? É a facilidade e a agilidade com que você consegue transformar aquele investimento em dinheiro em espécie para você. Então, quanto mais rápido e mais fácil e sem perda financeira, tá? Sem perda financeira. Porque tem investimentos que você consegue resgatar aquele capital com muita agilidade, mas tendo perda financeira. Então, se você consegue, se o investimento te proporciona um resgate rápido e sem perda financeira, a gente diz que esse investimento ele tem uma alta liquidez. Então, o risco de liquidez dele é menor. Quando você investe num determinado ativo que não te dá, que você só pode resgatar na data do vencimento, por exemplo, os títulos emitidos por empresas, as debêntures, normalmente esses títulos eles possuem baixíssima liquidez. Então, se você adquirir uma debênture, provavelmente você vai ter que segurar ela até a data do vencimento. Se você precisar desse dinheiro antes da data e precisar resgatar esse investimento, muito provavelmente você vai ter perda financeira nesse resgate. Então, tem alguns investimentos que têm um alto risco de liquidez. Não é o caso dos títulos públicos. Os títulos públicos, eles possuem alta liquidez. Por quê? Porque o governo, ele garante a compra desses títulos em até um dia útil. Então, você precisou resgatar o seu investimento, você vai solicitar o resgate e em um dia útil você pode ter esse dinheiro na conta da corretora. Acontece que, embora esses títulos tenham uma alta liquidez, quando a gente fala sobre a questão do tempo, do prazo de resgate, como os prefixados e os títulos atrelados ao IPCA sofrem marcação a mercado, se você resgatar esses títulos antes da data do vencimento, se aproveitando dessa liquidez que o governo te proporciona, você pode ter perda financeira. Então, se você tiver perda financeira, eu não posso dizer 100% que aquele investimento possui risco zero de liquidez. Então, ele tem o risco de liquidez, porque você pode até resgatar ele antes da data do vencimento, mas dependendo do cenário do mercado, dependendo da situação, você pode ter perda financeira. E tendo perda financeira, eu não posso falar que aquele investimento tem liquidez total, tem menos risco de liquidez. Ele tem liquidez, é uma característica dele, ele tem liquidez diária, né? Ele tem uma liquidez de até um dia útil, mas ele tem risco de liquidez. Por quê? Porque a liquidez, o risco de liquidez é o que, gente? Lembrando aqui para vocês, é a facilidade, a agilidade e a possibilidade de você resgatar o seu investimento, transformar ele em espécie, rápido e sem perda financeira, tá ok? Então, os títulos do Tesouro Direto, pré-fixados e os títulos atrelados ao IPCA, eles podem sim ter um alto risco de liquidez se a gente olhar para a questão da perda financeira. Já o título Tesouro Selic, não. Esse título você não tem risco de liquidez.
Esse título te proporciona risco zero de crédito e risco zero de liquidez. E um risco muito pequeno, praticamente invisível de mercado, que é o terceiro risco que eu quero falar com vocês, que é o risco de mercado. O risco de mercado é justamente o risco na volatilidade, na variação do preço do ativo. Então, esses títulos pré-fixados e indexados ao IPCA têm sim um alto risco de mercado, ok? Eles possuem um alto risco de mercado em função da marcação a mercado, em função dessa volatilidade que eles apresentam. Esse título, ele pode te proporcionar altas rentabilidades maiores do que aquela que você contratou, como ele também pode te possibilitar perdas enormes, dependendo do cenário e do momento que você precisar resgatar esse investimento. Então, o que eu te recomendo? Sempre que você buscar investir em título público, seja ele pré-fixado ou atrelado ao IPCA, casa ele, alinha ele com o seu projeto, com o horizonte de tempo do seu projeto. Então, busque títulos que tenham ali um vencimento, uma data de vencimento próxima, igual, né, à data que você determinou para a realização do seu projeto financeiro, ou próximo à realização do seu projeto, para que você não tenha que fazer esse resgate antecipado e corra o risco de ter perda financeira no seu investimento. Então, sempre busque alinhar, casar a data de vencimento do título com a data de realização do seu projeto financeiro. Dessa forma, você vai estar gerenciando o seu risco de mercado, o seu risco de liquidez.